Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Esse é o spoiler das nossas mensagens. Já se inscreve aí, deixa o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a ser bênção através das nossas mídias, em nome de Jesus. Fica a nossa vinheta aí e bora em mais uma mensagem. Mais um spoiler das mensagens. Encerramos a série de milagres revelados no Evangelho de João. O sétimo milagre, Jesus, a ressurreição e a vida, Jesus ressuscitando a vida de Lázaro. Que maravilha, que grande aprendizado. Tem todos os vídeos aí para você acompanhar, caso você queira. São lições bíblicas, lições que o Senhor colocou no nosso coração para abençoar a sua vida. Então, fique na liberdade em nome de Jesus. Hoje, nós vamos falar de mais um evento, mais um momento, mais uma narrativa bíblica extraordinária, onde Jesus se encontra com os seus discípulos e ele pede para que lancem à direita ali a rede. Eles tiveram a noite pescando, não conseguiram pegar nada, e ao amanhecer, no clarear da madrugada, ao amanhecer, como diz algumas traduções, Jesus chega até eles e vai então, e acontece esse grande evento, esse grande momento de Jesus com os seus discípulos. O texto de hoje é Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 17. Por se tratar de um texto longo também, não vou fazer a leitura aqui para você de maneira inicial, mas em cada argumentação que eu vou destacar aqui, eu estarei lendo os versículos. Você pode, na sua casa, fazer a leitura de todos eles, se assim você preferir. E eu peço e encorajo que você leia. Certamente o Senhor vai falar com você. Apenas na leitura ele já fala. Ele é maravilhoso. Você que é discípulo dessa igreja, então você já vai curtir, vai deixar o seu like, glória a Deus pelo seu apoio, seu engajamento. E você que não nos conhece ainda não veio fazer uma visita presencial, nós nem usamos essa palavra, na verdade nós desejamos que você seja um nosso convidado. Então venha, você que é de Londrina e região, nós estamos na rua Olívio Pedro Benato, número 100, na cidade de Londrina, Paraná, no bairro Maria Cecília, na zona norte de Londrina, chamado Cincão. Aqui temos condições de receber a você e a sua família com toda a segurança para você poder cultuar ao Senhor. Fique à vontade para nos conhecer, em nome de Jesus. Então, queridos, o texto hoje é João 21, do 1 ao 17. O nosso tema é Jesus, o Deus da restauração. Então, Jesus ele vai ter um encontro ali com os seus discípulos, mas ele está tendo um encontro para restaurar a vida de Pedro. Eu entendo que era proposital que Jesus estivesse aparecendo, e o texto diz pela terceira vez já, aos seus discípulos, após ele ter ressuscitado, que ele precisava ter um tete-a-tete com Pedro. É maravilhoso isso. Então, para todo milagre tem um propósito. Para tudo que Deus faz, tem uma verdade revelada, tem algo que Ele está nos ensinando. Nós precisamos sempre estar atentos a isso. Jesus, o Deus da restauração, não há impossíveis para Ele. Nada que esteja acontecendo na sua vida, quem sabe você chegou até esse vídeo rebentado, desanimado, triste, cheio de problemas emocionais, familiares, conjugais, não importa. Jesus pode restaurar toda e qualquer situação, porque Ele tem todo o poder do mundo. Basta você crer nele, depender dele e confiar nele, em nome de Jesus. Então, a primeira verdade que eu quero destacar com vocês, à luz desse texto então que eu citei, e agora sim eu vou citar versículo por versículo para você, está no texto, queridos irmãos e irmãs. Uma primeira verdade então que eu quero destacar com você está nos versículos de 1 a 3 e os versículos 12 ao 15 de João capítulo 21. Diz assim o texto: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia,
os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Versículos 12 ao 15 diz assim: disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, meu irmão, minha irmã, o Jesus, o Deus da restauração, nós precisamos entender que Ele age tanto no atacado quanto no varejo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele tem maneiras de trabalhar a sua vida, ora em momentos de solidão, ora em momentos que você e eu nos encontraremos somente nós e Deus. Sabe aquele momento, aquela situação difícil, complicada, que você se vê sem forças, que você acha que Deus se esqueceu de você, que parece que todo mundo se esqueceu de você? É neste exato momento que Deus revela a sua glória a nós, onde acabam os nossos recursos, onde acabam as nossas forças, e nós também passamos a depender totalmente e exclusivamente do Senhor. Então é nessas horas que Ele age na nossa individualidade. Nós vamos ver que Ele teve um tete-a-tete, se assim eu posso dizer, com o próprio Pedro. Mas, antes disso, Ele se encontra com os discípulos, ali 7 discípulos. Há uma experiência, Ele chama ele para comer, um momento de comunhão. Olha que maravilha, queridos irmãos e irmãs. A pandemia está aí, nós temos utilizado o recurso das mídias e glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E nós queremos dar continuidade com tudo isso. Temos sonhos no coração de melhorar, enfim. Mas há algo que eu preciso falar para você, que o presencial, o contato, isso é insubstituível. Isso não tem como mudar. Em toda a história da igreja, o povo se reúne para comer, se reúne para ter um momento de comunhão. É assim, meu amado irmão, minha amada irmã. Quem sabe com limitações de restrição, de espaçamento e tanta coisa acontecendo com relação à pandemia, é verdade. Mas o fato é que a caminhada cristã é feita de leitura da palavra, oração, mas também há um terceiro tripé aí muito importante, a comunhão. Aleluia. Então nós precisamos da comunhão também. Tem muito cristão hoje lendo a Bíblia, fazendo oração, mas não quer ter comunhão. Então nós precisamos participar na individualidade, no varejo, mas também no atacado. Versículos 5 e 6. Queridos irmãos e irmãs, diz assim: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então, meu querido, sem Jesus, esse texto declara aqui que nós não podemos fazer nada. Eles eram pescadores profissionais, conheciam do mar, conheciam de pesca, sabiam onde lançar a rede, sabiam qual era o melhor local, qual era o melhor horário, viraram à noite, viraram à madrugada, mas nada pegaram. Sabe aqueles dias em que tudo parece que vai de mal a pior? Sabe aqueles dias que nós saímos de casa cedo e parece que tudo dá errado? Até mesmo as situações mais simples da nossa vida, que nós lidamos todos os dias, que parecem ser assim de maneira tão fácil para nós encararmos, realizarmos, fazermos, parece que tudo vai de mal a pior. Quem sabe foi assim na vida dos discípulos. Eles passaram a noite, mesmo sendo profissionais. Fato é que só aconteceu a pesca quando Jesus chegou até eles. Então esse texto nos revela isso também, que sem Jesus nós nada podemos fazer, somente por Ele, através dele. Aleluia! Evangelho de João capítulo 15 vai dizer isso. Ele diz: eu sou a videira, sem mim nada podeis fazer. Essa é uma grande verdade. Jesus, o Deus da restauração, tem poder para restaurar a nossa vida, mas Ele trabalha no atacado ou no varejo. Não deixe de participar da vida de ministerial, da vida da igreja. Mas entenda que sem Jesus você e eu não podemos fazer nada. Há uma terceira verdade para nós. Ele cuida das nossas necessidades. Versículos 7 a 11 de João capítulo 21.
Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Aleluia! Ele cuida das nossas necessidades, Ele sabe do que você e eu precisamos, Ele sabe do que você necessita, então confie nele. Se você tem agido sem Ele, nada podemos fazer sem Ele, chame Ele para perto de você, o convide para estar contigo, em nome de Jesus. Se nós fizermos um comparativo, 153 peixes, tinham 7 discípulos. Se dividirmos por 7, vai dar 21 e alguns quebrados, se não me falha a memória, mas você pode fazer a conta aí. Mas vamos arredondar para 21 peixes. Quem come 21 peixes? Claro que nós sabemos que tem uns abençoados aí, vamos assim dizer, que come bem, que gosta de comer, não é verdade? Alguns discípulos e discípulas também, que são bem afiados, mas quem comeria tudo isso? Se nós dividirmos, incluirmos Jesus nessa conta, dividirmos 153 peixes por 8, nós vamos ter cerca de 19 peixes para cada um, arredondando. Será que eles iam comer tudo isso naquela refeição pela manhã? Eu penso que ainda se tratava da profissão, do sustento deles ali, porque ainda Jesus não havia enviado seu Espírito Santo e os comissionado para dar continuidade à igreja. Eu creio que Jesus estava cuidando do momento deles ali, viraram a noite, estavam cansados, ele tinha um propósito de estar com Pedro e nós vamos ver adiante nesse vídeo, mas antes disso ele precisa alimentar os seus discípulos, porque eles estavam cansados e com fome. Você já esteve cansado e com fome? É terrível, queridos. Me lembro do tempo de seminário, que eu ia direto do trabalho para a faculdade, chegava lá cansado e muitas vezes não tinha um dinheirinho ali para comprar um salgado, alguma coisa, cansado e com fome, eu dormia na aula muitas vezes, algumas vezes, dava aquela pescada, vamos assim dizer. Então eles estavam cansados. Jesus tem um momento de comunhão ali com eles, mas ele vai além, porque eu tenho certeza que sobrou muitos peixes e eles puderam, quem sabe, fazer um dinheirinho com todos esses peixes. Então ele cuida das nossas necessidades, mas há uma quarta verdade para nós: ele tem o tempo certo de agir. A gente falou isso no milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus demorou 4 dias, tinha um propósito. Assim também o versículo 4 deixa claro isso para nós: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Precisou virar a noite. Ao amanhecer, diz a tradução NVI. Estou lendo aqui na versão atualizada. Ao clarear da madrugada, teve um tempo. Primeiro eles tiveram que ir para o mar, lançar as redes, tentar de todas as formas, esgotar dos seus recursos, para que Jesus chegasse até o encontro deles. Então tudo tem um tempo certo de agir, queridos irmãos e irmãs. Deus tem o seu tempo. Acalme, confie nele, em nome de Jesus. Jesus, o Deus da restauração, como eu disse no início. Quinta verdade, encerrando o vídeo já. Ele tem poder para levantar o abatido, desanimado, frustrado, magoado, não importa a sua situação, a sua condição. Ele é quem restaura. Aleluia! Foi isso que ele fez na vida de Pedro, versículos 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! Da mesma forma que Pedro negou Jesus diante das pessoas, que não estava sozinho, pessoas reconheceram que Pedro o havia negado. Agora Jesus se encontra com Pedro, mas não sozinho,
mas restaura a vida dele diante das pessoas. Por isso que eu disse trabalhar no atacado e no avarejo. Ele faz a pergunta para Pedro no sentido de restaurá-lo 3 vezes, assim como ele o negou 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes para que fique claro que Pedro estava sendo restaurado. Aleluia! Então as pessoas viram esse momento da restauração, mas era um tete a tete do Senhor com Jesus. Era um tete a tete, aliás, era um tete a tete de Pedro com Jesus. Era necessário esse momento. Então aconteceu esse grande evento, 153 grandes peixes. E Jesus deu só uma palavra: lance a rede à direita. Então quando a gente percebe isso, nós seguimos na direção do Senhor. Quem sabe Ele está falando para a gente só mudar uma situação, andar mais perto aqui, virar, enxergar de outra forma. E nós estamos insistindo nos nossos recursos. Lance a rede à direita. Quem sabe esse barco tinha 2 metros de largura, você imagine? De um lado, 2 metros ao lado, lançou a rede e pegou os peixes, porque obedeceram ao Senhor. Mas fato é que a vida de Pedro foi restaurada. Nos verbos gregos nós temos o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. O amor ágape é o amor de Deus para nós, é um amor incondicional, que nós não trocamos nada por esse amor. O amor filéu é o amor de afinidade, de sentimento. O amor eros é mais voltado para a área amorosa, afetuosa da pessoa. Nas 2 primeiras perguntas de Jesus está usando, o evangelista João está usando aqui o verbo ágape, como se Jesus estivesse perguntando: Pedro, tu me amas? Você me ama mais do que esse barco, essas redes, mais do que esses discípulos? Você me ama acima de todas as coisas? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o verbo no grego aqui usado pelo evangelista é o filéu. Eu tenho uma afinidade com o Senhor, eu gosto do Senhor. Na terceira pergunta, Jesus, o evangelista João, troca então o verbo grego, e na terceira fala de Jesus ele está usando o verbo filéu. Pedro, tu me amas? Você tem afinidade por mim? Pedro responde também no filéu, então ele se adequou à realidade de Pedro. Pedro não estava entendendo, mas Pedro respondeu então: Senhor, tu sabes que eu te amo. Nas 2 primeiras, tu sabes, Pedro estava dizendo: o Senhor sabe, tudo que o Senhor sabe. Por que o Senhor está perguntando isso para mim? Em outras palavras, o verbo no grego utilizado pelo evangelista João, relatando a fala de Pedro. Mas no terceiro, tu sabes, já muda o verbo grego também. Então Jesus ele mudou, saiu do verbo ágape para o verbo filéu. Você tem afinidade por mim? Pedro diz sim, responde no filéu também. Mas o tu sabes agora, ele estava dizendo: Senhor, tu sabes o que eu fiz. Em outras palavras, o Senhor sabe que eu neguei o Senhor, o Senhor sabe que eu estou arrependido, o Senhor sabe todas as coisas, mas o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Pedro então, na terceira pergunta, entendeu que Jesus o estava restaurando, que não havia nenhuma culpa sobre ele, não havia nenhum fardo sobre ele, mas que agora era para ele andar em novidade de vida. Aleluia! Que assim seja na sua vida também. Jesus, o Deus da restauração, tem todo o poder para curar o abatido, desanimado. Não há casamentos que ele não possa restaurar. Não há filhos que ele possa restaurar, transformar. Ele tem todo o poder do universo. Então não desista do que ele tem para você. Continue orando, clamando. Quem sabe se você se sente pesado, um fardo, por algo que você errou no passado, Jesus quer restaurar sua vida também através dessa palavra, através desse vídeo. Em nome de Jesus, eu quero orar com você encerrando. Senhor, aplica esta palavra no coração de quem está ouvindo, desse meu irmão, dessa minha irmã. É o que te pedimos. A palavra não é minha, mas a palavra é do Senhor. Espírito Santo, nos ensina a entender, a compreender, a ruminar a tua palavra e a crescer nela todos os dias. É assim que eu oro e te peço pelos méritos de Cristo, porque sem Ele eu também nada posso e não mereço nada, mas é pela tua graça. E é no nome santo de Jesus que eu oro. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Espero que você tenha ficado até o final. Compartilhe mais uma vez, ok? E até o próximo vídeo. Um abraço.